Oi, graça e paz, glória a Deus por sua vida, você que nos acompanha, Deus abençoe sua vida, com muita alegria que nós estamos juntos mais uma vez e vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Sabe, quando a gente confia em Deus e sua palavra, grandes coisas acontecem na vida da gente. Vamos ler a palavra de Deus? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Atos 4, versículo 13. Os apóstolos são presos em Jerusalém, o sinédrio foi convocado, os homens da oposição, e esses opositores se reuniram para questioná-los. Os líderes no sinédrio questionaram Pedro e João sobre qual autoridade que eles estavam fazendo tudo isso. Por que vocês estão fazendo isso? Em nome de quem que vocês estão fazendo isso? Pedro respondeu sem hesitar que era em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Pedro estava cheio do Espírito Santo, sem medo, sem hesitar, ele enfrenta o sinédrio. Então existe aqui agora um confronto. E tudo isso poderia ter consequências na vida dos apóstolos, mas eles não perderam a fé, não ficaram com medo. Que belo testemunho, né, de Pedro e os discípulos. Sabe, quando estamos realmente cheios do Espírito Santo, mesmo sofrendo perseguição, afrontas, não nos importamos com a oposição. E a gente prega a palavra com intrepidez e, claro, podemos ver com os nossos próprios olhos o avanço do Evangelho. Que coisa maravilhosa que Deus faz na vida da igreja. É preciso ser ousado. A gente não pode ser covarde, né? Não pode ter medo. Com sabedoria que vem de Deus e por Ele, capacitados, a gente pode defender a nossa fé, ter convicção do que estamos falando. Paulo foi um defensor do Evangelho. Assim também Pedro, perante o sinédrio, não se acovardou. Ele não ficou com medo, mas falou de Cristo com intrepidez, cheio do Espírito Santo. É isso que acontece. Pedro estava revestido, e está revestido do poder de Deus. Aí ele enfrenta aqueles homens sem medo. Pedro e João recusaram a obedecer às ordens do sinédrio. Eles não poderiam mais falar do nome de Jesus. Foram proibidos a falar de Jesus, mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Nós não vamos ouvir homens, vamos ouvir a Deus. Olha só, nós cristãos, a gente tem que glorificar a Deus, né? Quando seguimos os exemplos desses homens, que, cheios do Espírito Santo, falaram ousadamente de Jesus, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tamanha oposição, eles não ficaram com medo, sabe? Eles tinham a certeza, a convicção do agir de Deus na vida deles. A igreja estava orando por eles. Se tem uma coisa que o diabo não gosta, olha, é uma igreja que ora, uma igreja que se dobra diante de Deus, né? Uma igreja que reconhece a soberania do Deus Todo-Poderoso. A igreja precisa orar mais, buscar mais a Deus. É preciso ter essa confiança, essa convicção, seguir com fé. E todos nós, como igreja do Senhor, podemos experimentar a plenitude do Espírito Santo e com coragem levar a palavra de Deus. É preciso fazer isso, ser capacitados pelo poder do Espírito Santo. Olhando esse contexto, a gente vê Pedro e João, e homens iletrados, incultos, não tinham estudos, perante doutores da lei e falando com autoridade, sem medo. Meu irmão, minha irmã, isso aqui, eu afirmo para você, viu? Obra de Deus mesmo, do Espírito Santo. A oposição era violenta, eles foram presos. E eles sofrem na pele o peso de pregarem a palavra de Deus. Eles foram presos porque estavam falando de Jesus Cristo, mas a igreja orava por eles. Eles estavam ali capacitados pelo poder de Deus. Depois de soltos, continuaram falando de Jesus com ousadia. Não ficaram com medo, não. Continuaram pregando a palavra. Essa fé e coragem precisa ser contínua. Como igreja de Deus, capacitados por Ele, eu e você precisamos pregar. E pedindo a Deus a graça de anunciar o Evangelho com intrepidez. Assim como Pedro e João, assim como Paulo. Deus faz grandes coisas. Quando a igreja arrependida se dobra, claro que Deus faz maravilhas. Deus fez maravilhas no passado,
fará grandes coisas agora e no futuro. Temos que confiar. Não podemos esquecer dos grandes feitos de Deus. Quando, cheios do Espírito Santo, qualquer problema, por maior que seja, será superado. Deus tem poder para resolver todas as questões, todas as coisas. Não podemos esquecer, meus queridos, dos sinais e maravilhas que acompanham a propagação do Evangelho. É maravilhoso, né? Deus fará a obra. E no poder dele, capacitados por ele. Só assim a gente pode ver as pessoas se convertendo, almas se rendendo aos pés de Cristo, as pessoas se arrependendo dos seus pecados, testemunhando, falando de Cristo, pessoas sendo curadas, transformadas. Algo importante daquele que é portador da mensagem é confiar em Deus, falar com autoridade, revestido do poder do Espírito Santo. Olha, talvez a gente prega e nada acontece. Sabe por quê? Porque muitas vezes falta a ação poderosa de Deus na nossa vida. Falta o agir do Espírito Santo, porque a gente confia na nossa eloquência, na nossa maneira de falar. E confiando em si mesmos, não vai acontecer nada. Aqueles homens do Sinédrio, eles se achavam demais, se achavam poderosos, mas bem sabemos que o poder não está nos homens, mas somente em Deus. E é dele que precisamos. Quem pode dar força e coragem para a igreja pregar com autoridade é Deus. Essa intrepidez de Pedro e João. O Senhor nosso Deus cuidando deles, dando força para eles. Cheios do poder de Deus, a terra treme, o mundo abala. Louvado seja Deus. Que a graça de Deus esteja sobre a vida da igreja, sobre o povo de Deus. E que Deus nos dê coragem, sabedoria, intrepidez para continuar fazendo a obra. Meus irmãos, a obra de Deus não pode parar. Não tenha medo. Deus, ele pode usar você. Você pode ser capacitado pelo poder do Espírito Santo para levar a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Não tenha medo do sistema, não tenha medo das pessoas. Vamos enfrentar dificuldades. Podemos ser presos, podemos até morrer por amor a Cristo, mas não podemos parar. Que Deus nos dê coragem, sabedoria e entendimento, que a palavra de Deus sempre esteja falando ao nosso coração e nos livrando do pecado, nos livrando da imoralidade, de tudo aquilo que desagrada a Deus. Que possamos ser renovados a cada dia, que essa força, essa fé seja renovada por Deus, manhã após manhã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja com você, com a sua família. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro aqui no canal, se Deus nos permitir. Amém?